Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Gostaria de reafirmar a minha inocência e dizer que confio na justiça desportiva. Jamais cometi as infrações que estou sendo acusado. Então a minha pergunta sincera é: se ele foi culpado do que ele fez, assim como outros foram culpados, por que outros pegaram 2 anos e ele pegou 12 jogos? Agora, se foi feita a mesma coisa, da mesma proporção e pegou apenas 12 jogos, o sistema é F, meu amigo. Muito bizarro. Porque os valores, inclusive, que são citados, que cara, ele poderia pegar. Eu imagino, pelo que ele ganha por mês, a gente tem uma ideia de quanto ganha o Bruno Henrique, ele renovou um contrato logo depois. Isso aí foi no final do Brasileiro 2023, estavam negociando a renovação de contrato. Logo depois ele assinou o contrato. Bruno Henrique é condenado no STJD e será suspenso por 12 jogos. Mídia comenta sobre o tema e se questiona diferenças entre casos de jogadores. Acompanhe o que rolou. Mas eu agradeço a presença dele e que ele fique à vontade para fazer essa declaração. Nós gostaríamos de ouvir o que Bruno Henrique tem a dizer. Então, senhor Bruno, boa tarde. Lhe agradeço aqui pelo comparecimento a essa primeira comissão disciplinar e fique à vontade para fazer a sua declaração. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Gostaria de reafirmar a minha inocência e dizer que confio na justiça desportiva. Jamais cometi as infrações que estou sendo acusado. Meus advogados estão aí e falarão por mim durante a defesa do processo. Faço questão de mostrar o meu respeito e a minha total confiança nesse tribunal e desejo um excelente julgamento a todos. Que tudo transcorra de forma leve, justa, e uma boa tarde a todos. Só isso mesmo. Fala, pessoal, muita gente aí perguntando, né? Falando para eu dar a minha opinião sobre o caso Bruno Henrique. E para eu dar a minha opinião sincera, eu preciso de saber tudo que foi feito. Por exemplo, e eu não sei, eu não peguei o negócio para assistir, para ver, tá acontecendo isso, não vi. Vi até uma parte de hoje do julgamento e tal, mas não sei o que de fato ele fez. Foi condenado, né? 12 jogos, 60 mil reais, se não me engano, de multa, né? Agora, eu sim vi o desespero de um garoto, Vitor Mendes, inclusive ele trabalhava e gerava recurso para pagar os tratamentos do pai que veio a falecer, né? Pegou 2 anos de suspensão. Então a minha pergunta sincera é: se ele foi culpado do que ele fez, assim como outros foram culpados, por que outros pegaram 2 anos e ele pegou 12 jogos? Vamos lá? Sem gerar corte, por favor, tá? Porque eu não terminei ainda não. É porque ele fez menos? Foi menos do que ele fez? Ó, o outro lá fez um negócio de 4 jogos, não sei quantos cartões amarelos. Aí o cara, sabe assim, influenciou vários jogos e ele menos. Foi isso? Se foi isso, é justo. Se foi isso, é justo. Pegou 12 jogos, né? Vai pagar pelo que fez. Uns foram mais, outros foram menos. Então eu tenho que ver para falar com vocês. Tem que ver, é complicado. Agora, se foi feita a mesma coisa, da mesma proporção e pegou apenas 12 jogos, o sistema é F, meu amigo. O sistema é F. É isso que eu digo para vocês. O que eu tenho que falar? Tem mais nada para falar. Eu passei há pouco tempo atrás aí, eu vi como o sistema realmente é complicado. Tiraram 4 pontos do americano. Vou fazer o quê? Tem certas coisas que não dá para brigar com o sistema. Não dá para brigar com o sistema. Mas eu tenho minha rede social que eu posso fazer, pelo menos, né, até agora, né? Eu tenho voz, na minha rede social eu tenho voz. Então é isso. Foi condenado, 12 jogos. Eu acho que foi pouco. Foi um pouco para alguém que faz o que fez. Acho que é pouco para alguém que faz o que fez. E não é porque
Não importa o clube, estou falando aqui como um ex-atleta de futebol que vi outros pegarem 2 anos. Que não volte a acontecer, né? Eu vou ser bem sincero, eu fui rival durante muitos anos do Bruno Henrique. Foi quando ele jogou no Santos, eu estava no Palmeiras. Quando ele jogou no Flamengo, eu estava no Palmeiras também, depois Fluminense. Mas sempre me pareceu um cara muito correto. Assim como o Vitor Mendes também, quando estava conosco no Fluminense, me pareceu um cara super correto, sabe? E para mim foi uma surpresa muito grande quando aconteceu. Um pegou 2 anos e teve o pai. O pai veio a falecer porque zerou o recurso, né? Cortaram o recurso, acabou, o pai veio a falecer. Outro pegou 12 jogos. Um ganha milhões e milhões e milhões. Precisava se sujar por isso? Precisava se sujar por isso? Então fica a minha pergunta, sabe, assim, independente de 12 jogos, ou, sabe, se queimar por uma coisa dessa, assim, gente, eu não entendo, consigo entender. Muito bizarro, porque os valores, inclusive, que são citados, cara, ele poderia pegar, eu imagino, pelo que ele ganha por mês, a gente tem uma ideia de quanto ganha o Bruno Henrique, ele renovou um contrato logo depois. Isso aí foi no final do Brasileiro 2023, estavam negociando a renovação de contrato. Sim. Logo depois ele assinou o contrato. Até o fim de 26 de 3 anos, né? Com um aumento significativo. Né? A partir do momento que um jogador importante se envolve com isso, qualquer situação que não tenha punição exemplar, coloca tudo isso em risco. Então todos estão interessados. Não é só o Flamengo que está interessado, todo mundo está interessado. Entendeu? Porque esse caso de aposta hoje, eles colocam muito dinheiro. E aí, o mesmo acontece na Inglaterra com relação lá ao Paquetá, também uma situação bem delicada. Né? O próprio time dele, o patrocinador Manchester, é a casa de aposta que ele apostou. Que teriam apostado lá, os parentes. Né? Enfim, é devastador, gente, o que está ali publicado. Tudo que o Rodrigo trouxe também é muito forte, é muito forte. A defesa dele me parece quase uma missão, aquela missão quase impossível. Como é que você explica isso, gente? Como é que você explica isso? Como é que tudo foi forjado, né? Uma conversa você vai dizer o quê? Os prints não existem, foram inventados. Gente, a polícia já tinha entrado na casa dele, já tinha retirado equipamentos eletrônicos, isso já tinha acontecido e agora muito isso difícil. E tem a questão de dentro do campo, né? Não é só os gritos da torcida. Ele vai ter que lidar, provavelmente, com a provocação do jogador. Uma outra questão que eu estou curioso para saber. O que fará o Flamengo? Porque se ficar comprovado, gente, comprovado, se não tem... Réu confesso, né? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Lamento pelo Bruno Henrique, assim, pela sua história no clube, a idolatria que ele conquistou. É um cara muito carismático, do ponto de vista da simplicidade dele, as pessoas gostam muito dele. Mas não tem perdão, gente. Não tem perdão, isso não tem perdão. É uma coisa que não tem como. Não tem como aliviar. Não tem como. Um jogador do Flamengo não está desesperado, gente. Essa é a questão. Então não existe nem esse argumento, essa atenuante do desespero do cidadão que está passando por um sufoco financeiro e que acaba aceitando. Como pode acontecer em outras situações. Repito, não estou dizendo que não é errado. É tão errado quanto. Mas é uma atenuante pelas circunstâncias de vida de alguém que está passando por uma dificuldade financeira muito grande, está desempregado, não consegue jogar, não consegue ganhar dinheiro e está faltando comida na casa dele. Não é o caso. Então, já deixa o like no vídeo e se inscreva no canal.